Ferrinho de solda 908S. Já falamos em 2 vídeos aqui no canal, vou estar deixando o link para o primeiro vídeo. Então se você chegou nesse vídeo aqui por causa deste cara, assiste primeiro o episódio 1, depois o 2, aí você volta para cá, beleza? Então hoje nós vamos fazer o último update do ferrinho de solda 908S. Tem inúmeros modelos que utilizam a mesma estrutura deste carinha aqui. Agora eu vou fazer assim as últimas conclusões, update do episódio 2, para fechar de vez esse assunto. Fica comigo até o fim desse vídeo, aqui no videolog do Luluyan. Como eu já falei, então vamos fazer o fechamento da história deste ferro de soldar, o 908S, que vocês podem ver o estado que ele está. Eu continuo utilizando ele diariamente. Para mim eu não tenho tido problema, pois como eu já falei, eu não trabalho com eletrônica de alta sensibilidade e também tenho a estação de solda WEP WEP852D Plus, que ela já tem mais ou menos uns 3 anos comigo aqui. Então hoje nós vamos fazer umas últimas experiências com esse ferro de soldar e avaliar, e uma surpresinha, parece que a gente consegue calibrar este ferro de soldar, mas aí eu já tô sendo spoiler do vídeo, então não vou falar mais, ok? Então vamos lá para a bancada que nós vamos inspecionar novamente o ferro de solda por dentro, porque esse ferro de solda tem umas surpresinhas, como ele não veio com manual de instrução, tem umas surpresinhas que ele nos reserva. Então sim, bora lá para a bancada. Aqui estamos com o nosso ferrinho de solda, nosso clássico 908S. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uns testes. Que justamente serve para contrariar algumas das minhas teses que eu construí nesses episódios, no episódio 1 e 2. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ligá-lo e vamos esfriar o ferro, pois a primeira teoria que eu tenho a respeito desse ferro é que ele não sente a temperatura. Será? Então vamos lá. Então a primeira parte desse vídeo é as comprovações de teorias que eu construí durante esse vídeo, ou seja, eu vou me desconstruir. Então estamos ligando o ferro de soldar. Vocês podem ver que ele está esquentando. Tá piscando ali o Czinho. E a gente vai aguardar ele esquentar nas magias da edição. Ele alcançou a temperatura nominal, ajustada. E agora nós vamos fazer alguns testes. Agora temos uma visão combinada. Então vocês podem ver aqui o meu ferro de soldar, que está no suporte. Então vamos completar com um pouco de água, que já está úmido dos meus dia a dias aqui. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar a câmera volante enquadrada no display, enquanto eu vou encostar o ferro de solda na esponja de limpeza umedecida. E prestem atenção, você vê que ele de vez em quando ele está compensando as temperaturas aí, né? Parou, certo? Não está piscando o C. Só que ele compensa e para, certo? Então agora nós vamos ver se ele sente a queda de temperatura. Você vê que ele compensa e para, mas nada muito significativo. Então, o que nós vamos fazer agora é encostar na esponja e ver se ele percebe essa mudança de temperatura. Se ele parar de piscar o C, é sinal de que ele não sentiu a mudança de temperatura. Que as compensações que ele estava fazendo, ele piscava e parava, piscava e parava, piscava e parava. Ou seja, de algum jeito, ele percebeu a alteração da temperatura. E por isso resolveu compensar. Tanto que ele está demorando muito mais para parar de piscar o C, para estabilizar a temperatura. Vamos novamente encostá-lo na esponja. Novamente, ele insiste piscando o C, porque houve perda de temperatura, justamente porque eu afoguei o ferro de soldar na esponja de limpeza. Estabilizado.
E é isso que o ferro de soldar vem nos reservando algumas surpresinhas. A outra surpresinha é este ferro de soldar, o 908S, ele tem uma maneira de calibragem. Pois é, eu consegui um manual de instrução dele, ou pelo menos na realidade de modelos semelhantes dele na internet, e consegui identificar um processo de calibragem dele. Além de também um outro processo de você modificar ele para Fahrenheit ou Celsius. Então vamos conferir se a calibragem dele realmente funciona. Então vamos lá para a bancada e o processo é muito simples. Liga o ferro de soldar, espera estabilizar a temperatura, mais e menos, em simultâneo, os dois botões, ele vai entrar num número que é o número de compensação. E esse número de compensação tem que adicionar mais ou menos graus. Então, por exemplo, vamos calibrar o ferro de soldar com 300 graus e a gente vai medir após ele estabilizar. Mediu 300 graus, se ele estiver marcando 350, a gente ajusta menos 50. Se ele estiver mostrando 250, a gente configura para 50. Então eu vou mostrar para vocês, porém eu não sei se a calibragem vai funcionar e o que resultado que ela dá para a gente. Então, de volta para a bancada, nós vamos ajustar o ferro de soldar na minha temperatura tradicional, 350 graus. Vamos esperar ele estabilizar, vamos fazer a leitura da temperatura com o termopar no meu multímetro, que vocês já viram, e vamos fazer o processo de calibragem e ver se realmente ele calibra, ok? Bora para a bancada. 180 graus. Dos 180 graus nós vamos subir para 300, para ficar mais fácil as nossas contas, e vamos aguardar ele estabilizar. Ele salvou na memória que ele piscou o íconezinho que fica aqui de cima e agora está piscando o C, indicando que ele está aquecendo. Alcançamos o aquecimento. De volta com o nosso termopar. Já inseri a câmera que vai observar o multímetro. Muito bom. Já temos o termopar aqui. Já temos a leitura do multímetro, indicando 20 graus de temperatura ambiente, que está meio que próximo, né, com a minha estação barométrica. E a gente vê que pegando na ponta do termopar, a temperatura aumenta. Então temos leitura, certo? Então, conforme eu já havia falado, leitura de 300 graus, vamos fazer o mesmo processo, utilizando pasta térmica para promover o acoplamento. Pronto. Temos um tequinho de pasta térmica aqui. Então vamos besuntar a ponta do termopar e ajustamos para 300 graus e vamos fazer a leitura de quantos graus que está. Acho que a gente pode considerar 268, 267 já estabilizado. Então, na leitura de 300 graus, vamos considerar a flutuação 267 graus. 267 graus para 300. Nós temos que regular ele em 33 graus a mais. Então, 267 para 300, temos 33 graus. Aí o que a gente vai fazer? Exatamente isso aqui. Você vê que ele estava com o número de 6, que eu estava brincando. Nós temos que aumentar para 33 graus. 33 de calibragem, leitura de 300 graus. Então vamos ver se ele realmente parece que ele abaixou a temperatura. Não, vamos ver. (297). Então eu deveria subir mais 3 graus, certo? Entrando no modo de calibragem, 36 graus, 300 graus, vamos ver.
15 graus agora de erro, 314. Então vamos tirar esses 15 graus. Então tem que ficar 36 menos 15, 21. Eu vou aumentar um pouco. A gente consegue ver que a calibragem não dá uma correlação muito certa, né? Vamos colocar em 28. Vamos fazer por tentativa e erro, porque da maneira como a instrução do ferro de soldar demonstra, direto e reto não vai. Estabilizou a temperatura, 300 graus Celsius, parou de piscar o C. Ele compensou para 300 graus, é fato, mas tem que ir meio que na tentativa e erro. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos abaixar para a temperatura mínima dele e vamos esperar uns instantes até ele descer a temperatura. Vamos ver os mínimos e máximos dele. Que diz que ele já alcançou a temperatura, ele já desceu para 180 graus. Mas eu vou desligar o ferro, eu vou esperar uns 10 minutos e em seguida eu volto para ligar. Muito bom. Passado alguns minutos, ferro de soldar ligado. Vamos aguardar a estabilização térmica do mesmo. Ele já diz que estabilizou. Vamos ler a temperatura. A gente já viu que ele está mostrando uma temperatura além da programada. Estamos com 25 graus acima e subindo. $30. Então aqui, no caso, a gente deveria tirar 180 para 210, 30 graus, certo? Então nós temos ele configurado aqui 28. Então eu vou zerar. Menos 2. Daqui a 5 minutos eu volto. Retornando. Persiste com 15 graus acima. A gente tem que tirar menos 17 graus. Agora ele está alcançando a temperatura desejada de 180 graus. Estamos com 178 dentro de uma tolerância razoável. Agora que vem o pulo do gato. Será que se a gente voltar ele para 300 graus, ele vai perder a calibragem que a gente tinha feito antes? É agora que separa as crianças dos adultos. Então vamos lá. Vamos subir para 300 graus. Vamos ver como ele está de calibragem nos 300? Curioso, não? Por acaso, menos 17 graus era a calibragem nossa que a gente fez lá nos 180 graus? Como será que ele está medindo agora? Que coisa! Perdeu a calibragem. Voltamos a ter uma temperatura baixa novamente. Eu vou voltar no vídeo depois e vou confirmar se a primeira leitura que nós fizemos com 7 graus estava baixa também. Ou seja, nós estávamos acho que com 260 e alguns quebrados, não era? Então, na leitura de 300 graus,
Vamos considerar a flutuação 267 graus. 267 graus para 300. Nós temos que regular ele em 33 graus a mais. Então, 267 para 300, temos 33 graus. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos confirmar depois isso aí. A gente vai fazer o VR aqui na edição. Beleza? Então, 258 graus. Então, para 260, vamos lá. 60, então temos que ajustar de novo 40 graus. Só que a gente lembra que o 40 graus não estava muito lá legal. Então vamos ajustar para 30 graus. Já se aproximou dos 300. Estamos com 283 graus. 290. 7 graus de erro. Na verdade, 6, 5. Está reduzindo. Ele ainda persiste acertando a temperatura. Vamos voltar lá na temperatura dos 180 graus e ver se a regulagem persiste? Não persiste. Agora vamos desligar o ferro de solda para a gente poder esperar ele esfriar. E a gente vai desmontar ele de novo e dar uma outra inspecionada para ver se a gente consegue identificar da onde que ele está lendo a temperatura. Terminados os testes meio tristes, né? Porque eu estava com muita esperança de que a gente conseguisse calibrar. Então vamos dar uma olhada de novo no nosso amigo ferro de soldar. Ele tem que ter em algum lugar algum sensor. Ele sente a diferença. Muito bom, vamos investigar mais uma vez a placa do soldador. Aqui nós temos um triac BT 136S. Microcontrolador Novotron, meia dúzia para alguns resistores, capacitor, um resistor de 1R, e a gente não tem nenhum tipo de sensor. Chegando nas conclusões finais desse último episódio na série do ferro de solda 908S, então vamos chegar a algumas conclusões. Então, novamente, como a gente viu no início do vídeo, o ferro de solda ele sente a temperatura, ele percebe que mudou a temperatura, mas ele deve usar alguma maneira não usual de sensoriamento de temperatura. Eu estava dando uma pesquisada na internet, em alguns fóruns, parece que ele sente a temperatura através da corrente em cima da resistência, ou seja, ele provavelmente percebe a corrente em cima do elemento resistivo, grava essa corrente, portanto em cima de tensão. Se a gente olhar bem aqui na imagem, certo? Então nós temos, aqui está o triac, nós temos um resistor derivador aqui, um resistor em série com a resistência, mas a gente também tem um outro resistor aqui embaixo. E o pessoal nos fóruns que eu andei observando e lendo, eles argumentam que a gente viu, não existe nenhum termopar, não existe PTC, NTC ou qualquer outro tipo de sensor de temperatura, seja baseado em semicondutor, seja baseado em dispositivo resistivo, ele não possui. Isso é fato. O que a gente supõe, porque ele percebe a diferença de temperatura e ele inicia o aquecimento, porque a gente, quando colocou o ferro de solda na esponja úmida, ele percebeu o esfriamento e começou a esquentar. Basta ver que o Czinho ficou muito mais tempo piscando do que durante quando ele estava fazendo as devidas manutenções de temperatura. Eventualmente ele piscava e parava. Piscava e parava. Quando nós pegamos o ferro de solda e entregamos ele literalmente na esponja, que começou a evaporar igual como se fosse uma panela fervendo água, ele começou a piscar o C e ficou piscando durante um bom tempo sem parar. Então, alguma maneira, ele sente a diferença da temperatura. E eu suponho, com base também nos argumentos que eu li na internet, de que esse ferro de solda usa esses resistores para fazer uma derivação. E nisso daí ele tem uma noção
quanto de corrente que está passando. Porque já é sabido que o fio de níquel cromo, quando ele esquenta, ele tende a aumentar um pouquinho a sua resistência. Ou seja, provavelmente o ferro de solda ele registra a última corrente, conforme ele vai esquentando, ele registra a última corrente, que essa corrente é a corrente de aquecimento nominal. Na hora que você esfria o ferro de solda, a resistência do elemento resistivo cai, naturalmente aumenta a corrente. Ou seja, ele percebe que ele tem que começar a energizar o elemento resistivo até a corrente voltar ao nominal daquele último patamar que ele identificou. Ou seja, realmente ele usa de recursos paralelos para poder obter a temperatura que não é na base da temperatura. É quase certeza absoluta que seja via meios elétricos e não térmicos, porque não temos, como já falei, sensor de temperatura aí. Ok, e aí vem agora a parte triste. A boa notícia era essa, a má notícia vem agora. Podemos concluir que, conforme visto aqui no início, então na leitura de 300 graus, vamos considerar a flutuação 267 graus. 267 graus. Para 300. Lá no começo, tínhamos ajustado 267 para 300, nós temos que regular ele em 33 graus a mais. Então 267 para 300, temos 33 graus. Ok? Então lá no começo, no primeiro ajuste de temperatura, ajustamos para 33 graus. E aí, nós abaixamos para a temperatura mínima do ferro de soldar, que era 180 graus. E olha o que aconteceu. Então nós temos ele configurado aqui 28. Então eu vou zerar 28, lembrando que nós fizemos um ajuste fino para poder conseguir alcançar os 300 graus de temperatura. Com menos 2. Persiste com 15 graus acima. Então vamos lá. Vamos subir para 300 graus. Como será que ele está medindo agora? Curioso, não? Por acaso, menos 17 graus era a calibragem nossa que a gente fez lá nos 180 graus. Como será que ele está medindo agora? Que coisa! Perdeu a calibragem. Voltamos a ter uma temperatura baixa novamente. Pois é, pessoal. Enquanto estava assistindo aqui e gravava, eu fiz uma anotação rápida. Então, para 300 graus, nós estávamos lendo 267 e ajustamos entre 33 e 28 para mais. E quando nós descemos para 180 graus, nós estávamos com essa calibragem e aí precisamos ajustar para menos 17 para poder alcançar 180 graus, porque estava dando muito mais do que 180 graus. Ou seja, nós temos um sério problema com essa calibragem desse ferro de soldar, porque ela é única e infelizmente a maneira como ele ajusta a temperatura ao longo dos 180 até os 400, 500 graus máximo de temperatura dele, não é uma... Ele trata internamente como uma equação matemática, mas essa equação matemática não traduz num aquecimento linear, mais graus, mais corrente, mais graus, mais corrente. Então a gente vê que acontece uma aberração de temperatura quando você ajusta para 180 graus, quando você ajusta para 300 graus. E o ajuste de 300 graus não é válido para 180 graus, porque é um ajuste para múltiplas temperaturas. Se ele ainda, talvez, dentro da memória dele, gravasse para cada temperatura um parâmetro de compensação, ok, não é isso que acontece, porque, como você viu lá, é a hora que separa as crianças dos adultos, que era isso que eu gostaria de entender no final. Então, pessoal, para terminar o vídeo, o que eu chego de conclusões? Continuo sendo receoso na recomendação desse soldador, pois esse soldador ele não tem um controle adequado de temperatura, pois ele usa de maneiras alternativas para fazer esse cálculo, pelo menos a minha unidade. Se o seu soldador, você conseguiu fazer todo esse processo de avaliação, desde o primeiro episódio, segundo episódio e até agora, e você conseguiu manter a temperatura dele, ok, escreve aí embaixo que eu quero saber nas suas conclusões. Quero saber se o teu tá funcionando direitinho ou se é o meu que tá errado. Pelo menos na minha unidade, eu efetivamente não recomendo comprar, prefiro que você gaste um pouco mais,
numa estação de solda, se você precisa de temperatura, entendeu? No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou acabar calibrando o meu em torno de 300, 350 graus. Lembra nos outros vídeos que ele tinha uma aberração em temperatura baixa e temperatura alta? Essa aberração persiste e ela reflete na calibragem. Então, no meu caso, eu vou manter a temperatura alta, calibrada como precisa, porque abaixo, abre aspas, não tem muita utilidade. Então tem um grande detalhe, você vai ter que fazer essa compensação de temperatura para o usuário iniciante, para o usuário normal, que talvez vá soldar um BCzinho, resistores, etc. Ok, pode comprar, passa batido. Mas para um usuário mais avançado, que precisa trabalhar talvez com um tratamento de placa-mãe, com placas de circuito impresso sensíveis, LEDs em específico, que se você esquenta demais, o invólucro do LED derrete, e se você deixa frio demais, ele não derrete a solda, quando você está fazendo esse retrabalho, trabalhos muito sensíveis em cima de temperatura, efetivamente, esse ferrinho de solda, carta fora do baralho. Selo de não aprovado, reprovado. Mas, como eu já falei, quer usar para alguma coisa um pouco menos despretensiosa, ok. Só que o grande detalhe, que é o principal, para você poder calibrar esse ferro de solda, para ele ficar útil de verdade, é interessante de você ter um termômetro que você consiga ler. E os termômetros caseiros, de medir febre debaixo do braço, do seu filho, de testa, não servem para medir temperatura desses ferros de solda. Esses ferros de solda, eles precisam de você sentir a temperatura direto nele, ou você tem algum termômetro de laboratório, ou você tem algum termômetro que possua termopar. E aí você consegue fazer a leitura. Eu achei, no intervalo do segundo para o terceiro vídeo, que eu ia conseguir dar duas boas notícias para vocês. A primeira boa notícia é que sim, ele tem uma maneira de sentir temperatura, não comprovada, mas tem, comprovado o método. E a outra boa notícia é que ele, com a calibragem, ele ficaria um pouquinho mais domado e ajustado. Infelizmente, as duas notícias não são boas. Então, é isso aí. Gostou do vídeo? É a sua primeira vez aqui no canal? Aproveite, inscreva-se no canal. Clique no botão inscrever-se, clique no sininho para você receber as novidades aqui do Videolog do Loloyan. Gostou também do conteúdo? Dá o joinha, compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp, etc, etc. É importante para a gente poder continuar trazendo conteúdos interessantes, que nem esse aqui. Foram 3 episódios de análise extensiva desse mini estaçãozinha de solda que, lamentavelmente, não recomendo. Então é isso aí, o Videolog do Loloyan vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem estado comigo. Você ficou nos 3 episódios, 3 vezes obrigados comigo aí também. E é isso aí, até mais e tchau.